Então, agora entrando para a equipe aqui da EBC Urucan, né? Continuo atuando na CESA e sou médico de família e comunidade. É um papel que a gente desempenha, faz parte das competências, trabalhar com teleconsultor, teleregulador, trabalhar com essas ferramentas e esses recursos de telemedicina e telesaúde, né? Então, aqui a gente já é da casa, né? Já trabalhamos, ajudamos a criar esse espaço. E a gente, para explicar um pouco essa linha de cuidado que a gente vem desenvolvendo, o William, que foi um residente, agora ele é preceptor da residência de medicina de família lá da UVV, em Vila Velha, ele deu algumas ideias, assim, então ele fez algumas webs, né, e mediou algumas, vocês podem procurar na internet, no nosso canal do YouTube, que tem a presença dele em vários momentos. Então ele teve um período aqui e deu algumas ideias, né, antes de sair enquanto estagiário. Agora ele é preceptor, né, então a gente tentou organizar uma linha de cuidado, né, mais uma, tem algumas que são desenvolvidas pelo Telesaúde, e dentro da linha de medicina de família a gente vem tentando trazer temas que não sejam só apenas para o médico de família, né, mas para as equipes de atenção primária, de estratégia de saúde da família. A especialidade vem tendo um crescimento espantoso, assim. Hoje já em número de vagas aprovadas em residência aqui no estado, já é a primeira. Então, são 17% total de vagas aprovadas aqui no estado, são de medicina de família. São 5 programas indo para 6, então, cada vez mais as pessoas buscando qualificação. Isso dentro da graduação de medicina, né? Fora as demais áreas de saúde, né, as demais profissões que também têm desenvolvido programas de qualificação profissional. Então, a gente conseguiu, vou mostrar aqui, esse livro, se não der para ler, Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Por isso que é importante também passar, está um reflexo aqui por causa da capa que ainda está novinha. A gente recebeu da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que eu sou presidente da Associação Capixaba, então a gente recebeu para sortear. O título é Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Então a gente vai sortear, não hoje, né, ao final do ano, para quem participar desses, com regularidade, né, vamos talvez não sortear, mas ver quem participou com regularidade, ver uma forma aí, se tiver um empate de participações, a gente fazer um sorteio, mas enfim, a gente quer brindar os participantes, e já adianto aqui, tem uma outra web, no dia 26, né, no final do mês, se não me engano, depois isso vai ser confirmado, sobre desprescrição de medicamentos. Então esse tema é bem pertinente, porque esse livro foi premiado, né, na Inglaterra, né, em 2014, e nós vamos estar tratando desse tema aqui, desprescrevendo medicamento. É o Diego que vai tratar, né, Diego é coordenador, médico de família e coordenador da residência de medicina de família da UVV. Então, enfim, a gente quer brindar quem participar, né? Então, vamos ver se até o final do ano, pelo menos uma web por mês a gente tem feito nessa linha da medicina de família. Então, eu fiz essa introdução longa aqui para explicar esses pontos aqui, mas vamos entrar logo na conversa sobre procedimentos, né? Então, algumas reflexões iniciais, lembrando o seguinte, lembrar que o menos é mais. Às vezes a gente acha que está fazendo pouco, não está fazendo nada pelas pessoas. Então, por exemplo, às vezes orientar a destravar uma unha que encrava insistentemente pode parecer uma coisa banal que você faz até em casa, mas às vezes precisa de alguém ensinar, então o profissional de saúde tem que estar preparado para isso. E é de uma extrema importância, né? Eu lembro que eu fiz uma prova oral uma vez que o professor me perguntou, falava a fisiopatologia da unha encravada, e eu respondi para ele, né, por causa da juventude também, assim, o senhor está brincando comigo. Ele falou, não, experimenta vir lá do Espírito Santo até Brasília, onde eu estava fazendo a prova, andando com a unha encravada. Andando já é difícil, com a unha encravada é quase impossível. Então, assim, essas medidas extremamente simples, né, que estão ao nosso alcance, a gente tem vários tipos de procedimento que a gente pode fazer, a gente vai falar de alguns, né? Elas são muito importantes para as pessoas. Então, às vezes, você deslocar uma pessoa para fazer uma drenagem de abscesso, uma retirada de uma unha encravada,
às vezes pode parecer pequena a distância e pode ser muito grande para ela. Às vezes nem tem condições de pagar o ônibus, nós estamos falando da realidade do Brasil. Então, determinados procedimentos, a questão é assim, eu quero atender melhor, eu quero atender tudo que eu posso, que eu estou habilitado, eu quero oferecer às pessoas o melhor cuidado que eu puder. É nesse sentido que a gente está colocando. Também não é fazer de qualquer jeito, acho que tem um currículo, né, que a gente sempre fala, que foi pensado para residência de medicina de família, mas ele tem um aspecto assim, de desenvolvimento profissional. A gente vê assim, o que a gente pode estar habilitado para fazer. Esse currículo prevê, por exemplo, como competência avançada, fazer ultrassom. Mas assim, procedimentos são vários, né? Ele tem aqui, está aqui a capinha dele, está sendo revisado, e tem vários momentos, assim, procedimentos de várias áreas. Então, é questão da gente se habilitar, não necessariamente quem fez a residência, mas qualquer pessoa que atua em atenção primária, qualquer médico, enfermeiro, profissional que desenvolva algum procedimento, possa estar fazendo isso. Não pode-se usar o argumento assim, não vou fazer anestesia porque tem risco, né? Então tem que fechar todos os consultórios odontológicos, porque são procedimentos cirúrgicos, o nome da profissão é cirurgião dentista. Então se a gente tem cirurgiões dentistas fazendo diuturnamente procedimentos odontológicos em unidade de saúde, o que eu saiba, o dente, né, a cavidade bucal faz parte do corpo humano. Então os riscos são os mesmos, não se justifica isso, né, não fazer um procedimento porque tem esse risco. Então, se fosse levar ao pé da letra esse argumento, a gente deveria fechar os consultórios odontológicos, isso não vai ser feito, né? A incidência de complicações é muito baixa, de reações mínimas, né? Cercando de todos os cuidados que a gente imagina, as comorbidades que a gente tem que ter cuidado, diabetes, hipertensão, o paciente tem que estar sempre bem controlado, pensando como dentista, né, como, fazendo esse paralelo, como que a gente deve tratar isso dentro de uma unidade de saúde. Bom, a tabela de procedimentos, a lista é enorme, até biópsia de fígado é permitido para o CBO do médico de família, depois eu vou mostrar um recorte ali. É claro que a gente não pretende fazer isso, mas é permitido um nível avançado de procedimentos e os elementares também, os básicos, né? Não tentar fazer o que não sabe, aquela história do que é menos é mais, eles querem fazer mais, mas não está habilitado, então é importante desenvolver técnicas, treinar, então é muito difícil que a gente volte à faculdade para fazer um curso específico de procedimento, e invariavelmente a gente aprende com um colega. E nem sempre é com o médico. Eu, por exemplo, não tenho vergonha de dizer, muito pelo contrário, eu aprendi a técnica correta de dar ponto, né, de sutura, quando eu era estudante, com um técnico de enfermagem. Porque de tanto ver cirurgiões bons e ruins, melhores uns que os outros na técnica, então ia corrigindo a gente. É claro que eu tinha supervisão do professor e tal, mas aquela lapidação também é feita por profissionais de outras áreas. Então, é importante, sim, em outros países, esse desenvolvimento de habilidades ele ocorre no tempo real, na vida real. A pessoa não tem como parar o trabalho dela. Então, às vezes, acompanha um colega de uma outra unidade que tem mais habilidade, a gente não é impossível saber tudo. E fica de uma forma organizada, que no Brasil isso não é, né? Acompanhando esse profissional até sentir que tem uma firmeza. Aqui em Vitória, por exemplo, foi feito isso, né, durante algum tempo, por exemplo, colegas que vinham de outras áreas eram acompanhados por ginecologistas para coletar preventivo, por exemplo. Então não era uma habilidade que a pessoa que era anestesista, vamos dizer, desenvolvia cotidianamente. Então tinha um acompanhamento, né, um método chamado peer review, e você faz a supervisão em loco. Né? Então está se vendo, né, que isso é possível. Então, se a gente não tem habilidade, nada melhor do que ter um colega do lado para nos orientar e ver se a gente está com a técnica correta. E, claro, né, nossos serviços aqui, eles têm teleconsultorias síncronas e assíncronas para melhorar as competências também do profissional que está na unidade de saúde. Tão importante quanto fazer um procedimento é informar as indicações, por que está sendo feito, né? Por que eu estou retirando essa unha, por que eu estou drenando o abscesso. Às vezes a gente vai dando anestesia, mal pega a anestesia e já vai fazendo o procedimento sem explicar para a pessoa, né? Que aquilo pode ser doloroso, que tirar alguns mitos também, por exemplo, a anestesia não pega se tiver inflamação. Então, nem sempre é assim, né? Então, tem técnicas de bloqueio que pode ser feito. Então,
explicar para a pessoa o que está sendo feito, né? Então, é importante que é uma habilidade, né, que a gente perdeu com o tempo, né? Perdeu, ela está meio adormecida, habilidade de comunicação. Não é fazer a técnica em si, às vezes você tem muita habilidade manual, mas não se comunica bem. Tem que explicar para a pessoa o que está sendo feito. Então, na atenção primária, basicamente, que a gente tem falado, tem demonstrado, né? Claro que fica um pouco limitado assim, para fazer numa web, né? Tem vários vídeos que vocês podem buscar no YouTube mesmo, mas nem sempre é disponível. Vou tentar falar um pouco da minha experiência com algumas imagens fixas, porque para passar vídeo pode ser complicado. Às vezes você prepara uma aula com um vídeo dinâmico, uma primeira aula, uma primeira apresentação, e pode travar na hora. Então a gente vai estar tentando fazer, que são os web drops, fazendo uma forma mais editada, né, mais organizada. Então procedimento a gente vai tentando, a partir desse sistema específico, a gente vai tentando abrir com outros produtos, né? Então, por exemplo, técnica de retirada de cerume, anestesia local regional, isso pode ser, a gente vai tentar desenvolver como webs específicas, né? Digo, web drops específicos, vídeos de 3, 5 minutos que são bem fáceis, assim, bem rápido de acesso. Bom, suturas, punções, drenagem, retirada de lesões de pele, cantoplastia e outras mais possíveis, né? Vou passar, vamos para o próximo. Bom, então, como eu falei aqui, a tabelinha de procedimentos, CBO, Código Brasileiro de Ocupações. O Código Brasileiro de Ocupações para o médico de família é o 225.130. Então, por exemplo, em prontuários eletrônicos, a gente já pode, aqui na Rede Bem-Estar de Vitória, por exemplo, eu já consigo colocar esse códigozinho aqui, consulta e atenção básica, ou no código de procedimento. O código de consulta é 1, né, como vocês podem ver aqui, ó, atividade educativa, visita domiciliar, tudo tem código. Então, eu estou pegando especificamente do médico, por causa do CBO do médico de família e comunidade. Mas, se não ficar longa aqui a apresentação, né, eu vou ter que apresentar tabela por tabela, são milhares de procedimentos, né? Então, aqui, remoção de cerume, a gente já está perfeitamente autorizado para fazer. O CBO 225.130, isso é contabilizado para o município como procedimento realizado. Porque tem procedimento que você vai colocar na tua planilha, no teu boletim de produtividade, se for em papel, que não vai ser contabilizado, aquilo ali não vai ser considerado. Então esse conta. E vários outros também, como suturas, procedimentos, né? Demais que a gente vai tentar falar alguns aqui. Então era só para ilustrar, e essa tabela tem no site, no blog da Associação Capixaba de Medicina de Família e Comunidade, eu vou depois mostrar o blog, mas ele fica na aba Biblioteca. Então ali tem vários materiais, vídeos, né? De procedimentos mesmo de outros países, e tem a tabelinha que a gente pode ver o que o CBO 225.130 ele contempla. Tem coisas que realmente são muito fora assim, da realidade, né? Bom, só lembrando o seguinte, voltando que alguns meses atrás eu fiz uma apresentação, se não me engano foi em junho, sobre método clínico centrado na pessoa. Está gravado lá, e a gente acha assim, método clínico centrado na pessoa é só a pessoa. Não, tem vários aspectos que são ultra relevantes. Então, o item 6, né, é sendo realista. Nosso relógio ele tem ponteiro, né? Aqui está só ilustrando que ele não tem ponteiro, mas o nosso tem. A gente tem tempo para fazer as coisas. Então, o tempo, a disponibilidade, então às vezes precisa ter o horário reservado, e a equipe tem que compreender isso, né? Você nem sempre consegue ali no primeiro horário fazer um procedimento eletivo, pensado, programado, que pode ter algum atraso, pode ter alguma intercorrência, e depois iniciar as consultas. Então tem que sempre tentar programar para um horário conveniente. Não é o tempo de uma consulta, às vezes pode ser demorado, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o tempo, então assim, é uma frase que eu detesto ouvir assim, eu me encontro na minha bagunça. Não existe isso, é mau atendimento, né? Acho que a desorganização pressupõe um mau atendimento. Depois a gente fala um pouquinho especificamente por que a importância do tempo numa unidade que vai fazer procedimento. Mas então, lembrando, ser realista faz parte do método clínico centrado na pessoa. Não é ser camarada, bonzinho, dar bom dia. Isso aí é condição para sair de casa. Até para sair de casa você precisa ser educado. Não é isso, é método. O método implica em ser realista. Você usar recursos disponíveis, ter um tempo adequado para fazer as coisas, né?
sem improvisação. Bom, eu vou então especificar alguns. Eu tenho muita experiência, né, com a retirada de cerume, talvez seja uma técnica extremamente simples, né, eu vou me deter um pouco mais nela e depois falar de outras, né. Então, assim, o CID, o Código Internacional de Doenças, H61.2, e o CIAP, que é a Codificação Internacional de Atenção Primária, versão 2, é o H81. É muito comum, tem uma predisposição individual, mas também, assim, lugares com muita poeira, calor, né, ele tende a pele, né, que o conduto auditivo é composto da pele, ele tende a sofrer as consequências de um ambiente muito quente. Por exemplo, a gente tende a transpirar mais num lugar mais quente, evidentemente, com maior produção de secreção sebácea. Então, o conduto auditivo, onde é produzido o cerume, também sofre essas condições ambientais. Muita poeira vai causar muita irritação, né? Ouvido muito limpo também, eu não recomendo muito, né? Então, uma retirada excessiva de cerume, você tira uma proteção natural. Por dois motivos. O cerume tem um cheiro desagradável, então ele espanta os insetos, e tem algumas substâncias que têm uma ação antibiótica, por exemplo, a lisozima. Então, limpar demais o ouvido com cotonete, ou mesmo com corpo estranho nem falar, né, mas com a toalha, claro, limpar o excesso, né? A gente brinca até que para limpar o ouvido se deve usar o cotovelo, porque tem que ser um cuidado muito extremo. Então, quanto mais você estimula, quanto mais você limpa, mais você pode estar estimulando a produção. Então, tem gente que tem uma predisposição natural, individual, de produzir muito cerume, né? E eventualmente precisa fazer uma irrigação, uma limpeza. É importante porque pode causar perda auditiva leve, né, discreta, porque a obstrução é mecânica, né, você pode formar uma rolha ali dentro, e também pode aumentar risco de queda no idoso, pode alterar o equilíbrio do idoso e provocar quedas. Então, é importante a retirada do cerume regular, porque pode estar relacionado com essas duas principais comorbidades, né? O código do procedimento, como eu já falei, é esse aqui, 0404010270, né, que é a remoção de cerume de conduto auditivo externo único bilateral. É um procedimento de baixo risco, baixa complexidade. Você precisa de um ceratolítico, a marca mais conhecida é o Cerumin, ou Botosser, né, sem querer fazer propaganda, mas é o mais conhecido. Basicamente, ele dissolve o cerume. Às vezes, até com o próprio cerumin, você consegue tirar o material, né, que tem que está incomodando. Às vezes até usando cerumin obstrui mais, porque pode dissolver um pouco a cera e o cerumin penetrar um pouco mais o conduto auditivo. Então basta ter o ceratolítico, né? Geralmente a gente não tem na unidade, a gente prescreve. Tem alguns autores que recomendam usar um óleo, né? Um azeite, um óleo mineral, né? Sem ser quente, que ele também ajuda a dissolver o cerume. Eu, francamente, eu não tenho experiência e acabo prescrevendo o ceratolítico, que é relativamente barato, quando as pessoas já não têm em casa assim disponível, né? Com barrinho, uma sondinha pequena, sonda 8, que às vezes nem precisa se a seringa for um pouco mais bicudinha, né? Um pouco mais pontuda, a seringa de 20 ml e, entre aspas, um aquecedor. Eu carrego na minha bolsa esses ebulidores, né? Que a gente chama de rabo quente aí, popularmente, né? O ebulidor usa muito para fritura, então eu comprei um pequenininho que eu carrego na bolsa. Porque assim, eu entrei em contato com alguns fabricantes de soro. É bem importante isso. Eu vejo muitas pessoas às vezes aquecendo o frasco de soro em micro-ondas. Eu não sei se algum fabricante recomenda. Os que eu entrei em contato, eles não recomendam, a não ser que o material tenha uma película própria, que é muito usada em nutrição parenteral, que ela suporta, né? Então tem um risco de acidente se você aquecer demais o soro. E um problema assim que agora está ganhando a mídia, que é o ftalato, né? Ftalato é um subproduto plástico. Nesses plásticos maleáveis, como é o frasco de soro, ele pode causar, ele pode penetrar, né, ser absorvido e se integrar com o tecido adiposo. Isso, claro, está no alimento, né? Não é nenhuma paranoia, assim, mas a gente tem produto químico no nosso dia a dia. Então, o serviço de saúde tem que ter esse cuidado, né, com o ftalato, porque ele pode se incorporar no tecido adiposo e não se sabe muito bem as consequências, né, desse produto ali interagindo com o tecido humano. Então, ele pode causar neoplasias, né, alguns outros problemas que não é o objeto aqui da apresentação. Mas então eu recomendaria assim, ou aquecer
em banho-maria, né, uma vasilha, uma caneca, colocar o soro dentro, ou eu pego na própria cuba-rim, né, coloco água da torneira. Não recomendo usar água de torneira para lavar o vidro de maneira nenhuma, porque você tem fungos aí, pode acontecer uma contaminação por fungos e causar um problema ainda maior, uma otite, né, por fungo, que é bem complicado de tratar. Então não recomendo usar sempre soro estéril. Então eu, na própria cuba-rim, eu coloco a água e coloco o soro ali, imersão, e coloco o ebulidor que eu tenho dentro da bolsa. Dá para aquecer no banho-maria, a maioria das unidades tem ou você vai fazer na casa das pessoas, uma vasilha com água e o soro dentro, aquecendo até a temperatura corporal, 37 e poucos graus, né? Então você sentir que a água está morna. As complicações são a vertigem, né? Então resolve bem a vertigem com a angulação da cabeça. Outra coisa importante, o soro frio tem uma incidência maior de vertigem. Então, assim, o soro frio, ele pode ser feito, né? Se o cerume estiver bem soltinho, bem fluido, como o cerumim, você com soro frio você consegue tirar, mas tem uma incidência maior de vertigem. Não é muito maior, né? Não é uma complicação muito frequente, mas geralmente a angulação da cabeça para frente com 30 graus resolve. Uma outra técnica é essas macas que você consegue levantar a cabeceira, já colocar a pessoa sentada e fazer a lavagem ali. Às vezes a gente faz na cadeira, né, que é mais prático, mas pode colocar, afastar a maca um pouco da parede, né, para poder ter acesso aos dois lados, e deixar a pessoa recostada, né, num plano inclinado ali. Se tiver alguma vertigem, alguma coisa, você só deita, né? Mas é temporário, às vezes eu peço para a pessoa ficar um pouquinho mais antes de ir embora, né? Agora, se for dor, pressupõe alguma infecção, algum outro processo, pode ter uma perfuração, que às vezes você não conseguiu ver pelo otoscópio. É incomum, né, numa irrigação de ouvido, a pessoa sentir dor, mas prescrever gotas otológicas com antibiótico, eu geralmente tenho esse cuidado e encaminhar para o otorrino, né? Normalmente perfuração é mais complicado, então é bom fazer um bom exame, né, para ver se não tem perfuração timpânica. Você pode estar irrigando ali com uma certa pressão e causar muitos problemas, né, entrar soro ali para dentro do conduto auditivo, do ouvido médio, né, e causar muito desconforto. Então procurar sempre fazer olhar com o otoscópio, né, irrigar um pouco, olhar de novo, ver se deslocou o cerume, né. E a perfuração é erro de técnica, dificilmente, é muito raro, né, acontecer uma pressão direta. Então tentar sempre angular, né, vou mostrar depois uma imagem, não jogar o soro diretamente no membrana timpânica. Além de poder causar vertigem, pode causar perfuração. É um evento raro, mas é um erro, né, um erro de técnica que pode ocorrer com qualquer um, né. Então, tem que ficar atento, às vezes demora tempo, mesmo sendo um procedimento simples, você pode ter que voltar, olhar novamente, fazer um novo exame, né, uma otoscopia. Bom, então a técnica basicamente é essa. Ela, pequenas variações, né, tem aqui um otoscópio, né, estão aqui apontando. Pingar serotolítico previamente, 2 a 3 dias. Tem gente, eu já li, né, trabalhos que falam, pinga no mesmo dia, e bom, normalmente é 2 a 3 dias, 3 a 5 gotas, 2 a 3 gotas, né, nem cabe muito. Eu peço para a pessoa pingar, virar de lado, né, contar até 10 para penetrar bem o cerume. Não recomendo colocar um algodão, porque ele pode chupar de volta, né, absorver o que você pingou ali. 3 vezes ao dia é suficiente, né, depende muito se está muito impactado, você pode precisar de um tempo maior, né. Agora, usar demais também o queratolítico, ele pode causar irritação da pele, né, do conduto auditivo. Então, ter esse cuidado. Geralmente, como a gente não atua no fim de semana, eu marco para uma semana depois, assim, porque o retorno, né, na unidade pode ser um pouquinho complicado. Então, às vezes, quando eu examino e vejo que tem um cerume que está impactado, eu passo para o ceratolítico e peço para a pessoa voltar. Só que às vezes está incomodando tanto que a gente já faz no mesmo dia, né? Então, um pouquinho de jeito, né? Às vezes tem que, claro, né? O tempo de novo pressionando, a gente ajeitar no meio das consultas, fazer esses procedimentos é um pouco complicado, mas às vezes é necessário, né? Bom, colocar água morna, como eu já falei, cortar a sondinha, um pedacinho da sonda já cortado. Às vezes eu nem uso, eu uso, já procuro pedir, né? Eu sempre peço para compra de material, comprar essas seringas um pouco mais pontudas, né? Seringas de 20 ml.
com a barrinha encaixada aqui perto do pescoço, né, próximo ao ouvido, pedir o paciente para segurar. Você não precisa de auxiliar na maioria das vezes, né? Você pode pedir o próprio paciente para segurar. Com a mão você traciona, tem que levar o pavilhão auditivo para trás e para cima, porque desse jeito você deixa o conduto auditivo mais retinho. E com a outra mão, introduzir a 1 centímetro, né? Mas assim, não precisa introduzir muito, na verdade, né? Um pouquinho só para dar uma pressão e mantendo o contato com a parede do conduto, não mirar lá no cerume, ele tem que passar por trás do cerume. Vocês vão ver a imagem, fica mais fácil. E apertar a seringa delicadamente, porém com pressão. O que eu recomendo, se as primeiras vezes, as primeiras irrigações que você vai fazer, avisar o paciente, eu vou começar bem devagar, vai dar um barulho de uma cachoeira e tal, tá tudo bem, vai se comunicando com a pessoa para ver se está tudo ok, né? Bom, então aqui a imagem, né, olha só, apontando aqui para cima, aqui é o conduto auditivo, aqui é a membrana timpânica, né? Então, claro, está exagerado, é um desenho. Então, a seringa de 20 ml jogando nesse, ó, fazendo esse trajeto da setinha aqui. Então, ele tem que passar por detrás e sair. Se você jogar diretamente no cerume, a água vai bater e vai voltar. E vai te molhar. É uma coisa que eu também faço, coloco óculos de proteção. Acho importante, né, usar óculos de proteção. Luva e tal, eu acho que isso demonstra a tua preocupação com cuidado. Não que seja um ambiente contaminado, mas eu acho que assim, mostra que não é uma coisa qualquer, né? Você não está fazendo ali um procedimento banal. Ele é simples, mas não tem sua importância. Então, jogar o soro diretamente na rolha, bater numa rocha e voltar. Então, você tem que tentar, na medida do possível, que geralmente as partes menos aderidas, né, então, menos fortes, né, a parte mais central costuma ser mais rígida, mais dura, jogar tentando turbilhonar o soro aqui para fora. Então, assim, tem algumas seringas que já são bem bicudinhas aqui, né, essa aqui, essa que a gente está mostrando aqui, ela tem a conexão de um pedacinho da sonda que a gente cortou. E existe esse material que ele também, em alguns países, ele pode ser usado como auto-irrigação, né? Eu não vi no Brasil, pode ser que tenha, que hoje com essa facilidade para importação ou compra via internet, né, seja possível. Então ele não dá um jato direto, ele abre em 3 jatos, como vocês podem ver aqui, 2, 3, né? Estou apontando aqui com a seta verdinha. E aí a chance de pegar direto no tímpano, né, é menor. Então, uma pessoa já acostumada com a técnica, é possível fazer isso, né, põe o frasquinho em banho-maria e faz essa irrigação dá um turbilhonamento aqui, né, dentro do conduto auditivo. Existem seringas um pouco maiores, né, que é um manequim, né, mostrando a técnica com barrinha aqui embaixo, né, geralmente a gente usa de metal. Essa seringa de metal normalmente a gente não tem, eu não utilizo, assim, geralmente o otorrino que tem, mas pode ser que a unidade tenha, e é que você consegue colocar um volume maior de soro, né, e fazer um fluxo mais contínuo. Eu estou mais acostumado com a seringa desse tipo aqui, de 20 ml, né? Às vezes até, quando não tem outra, até de menos, né, de volume menor. Ok? Então, outros materiais. Então, assim, o soro pode ser esse para cortar, né, para rodar e quebrar. Tem esses também com essas pontinhas aqui, esses soros mais atuais, que ele tem uma entrada com uma borrachinha. A gente usa esse conector aqui, né, também, que às vezes facilita para você tirar o soro com a seringa, né. Esse, às vezes, aqui, você precisa de uma agulha para poder usar no soro, né. Não é recomendável, porque aquele soro vai ficar aberto, vai ficar furado. Então, esse conector aqui ele é um pouco mais seguro, né. Então, sempre procurar o menor volume possível, né, porque você não precisa muito mais do que uns 250, 300 ml, né, quando você precisa lavar os 2 ouvidos. Então, um frasquinho pequeno é suficiente. Então, aqui a seringa de 20, eu gosto muito desse tipo aqui, né, um pouco mais bicudinho. A gente não usa agulha, tá? Essa agulha é só para tirar o soro. Quando não tem outro jeito, o volume é muito grande, você vai usar para outros procedimentos, mas não é o ideal. O ideal é você ter um frasquinho pequeno, como esse aqui. Esse aqui com essa ponta, né, que você quebra, às vezes até com a mão, e tem uma borrachinha aqui em cima para introduzir esse conector, né. Ele tem biselado, então ele é um pouco mais seguro. Então ele tem uma tampinha aqui, como vocês podem ver,
que depois de conectado, ele pode ser, não é reutilizado, você vai usar para um outro procedimento, né, desde que não tenha nenhum tipo de contaminação. Uma cuba rim, né, no formato de rim, e a sondinha de 8, né, pode ser uma sondinha desse tipo, cortando aqui um pedaço, né, mais ou menos nessa altura aqui, você pode deixar a seringa, ela vai conectar nessa parte azul aqui, né, a ponta da seringa na parte azul. E aí, recolher o soro e fazer. Às vezes a gente usa também uma cubinha redonda, né, um pouco menor, para colocar o soro ali dentro, não precisar ficar enfiando a agulha, a seringa, então você recolhe, coloca numa cuba menor, né, e usa a cuba rim só para recolher o cerume, né, que às vezes sai todo fragmentado. Também a técnica é semelhante para corpo estranho, só tem que tomar cuidado com sementes, né, porque você jogando soro fisiológico, a semente pode inchar, e aí fica muito difícil para tirar, você tem que fazer esse centro cirúrgico. Insetos também pode ser retirado com essa técnica, mas atenção, é bom imobilizar o inseto antes, porque às vezes uma formiguinha dá um incômodo, parece gigante, né, parece o tamanho do elefante. Com um pouco de óleo mineral, até com azeite, não precisa aquecer, né, que tem esse hábito de aquecer azeite e colocar no ouvido, pode causar uma queimadura. Então você imobiliza o inseto jogando um pouquinho de óleo, ele não consegue se mover, né? Você imagina uma formiga tentando andar numa gota de óleo ou de azeite, ou óleo mineral que às vezes tem na unidade. Então aí facilita para você fazer uma irrigação. Então fazer irrigação com inseto vivo pode ser extremamente desconfortável, ele pode estar quietinho ali, você reativar o movimento dele. Então a técnica é muito semelhante, né? Então o corpo estranho é esse cuidado muito importante, que é uma semente, vai colocar água, né, e a semente vai inchar e vai ser difícil você tirar depois. Então tem que estar bem seguro do que está fazendo. Mas basicamente essa técnica que eu expliquei para fazer a retirada de cerume. Eu me detive um pouco mais nela, porque eu acho que ela é muito simples, a gente tem um material na unidade, uma seringa de 20, uma sondinha, às vezes nem precisa, e soro, se não tiver na unidade, francamente, tem que fechar. Material básico, assim, elementar. Não precisa nem ter a cuba rim também, você fala, não tem a cuba rim, mas algum vasilhame que você possa recolher a substância que sai ali, né? O cerume às vezes sai todo esfarelado, né? Sai pedaços, então não é improvisar, mas tem que ter esse material muito elementar para não ter nada, muito barato, né? Então você evita o encaminhamento, às vezes por quilômetros, a pessoa fazer isso. E um otorrino, sinceramente, eu acho que é um desperdício de um recurso humano importante, né, que pode estar se ocupando ali de fazer retirada de cerume, que é um procedimento que a atenção primária pode estar realizando. Então, assim, existe também outras técnicas de irrigação com a seringa de bulbo, né, que às vezes esse aqui usa para tirar meleca, né, vamos usar uma expressão popular. Em criança, ele também, né, claro que você não vai usar para as duas coisas, né? Então ele pode ser usado com soro, a mesma técnica, pode ser usado também se você não tem uma seringa. A pessoa, se tiver um pouco de habilidade, ela pode conseguir fazer. Em outros países já tem algumas, como eu expliquei aquele anteriormente, né? Deixa eu voltar aqui, esse aparelhinho que dá para fazer como esses jatos que você joga para molhar a planta, né? Ele tem esse biquinho aqui especial que a pessoa pode fazer a auto-irrigação. Com seringa eu acho um pouco arriscado, porque pode atingir o tímpano, não tem um otoscópio, né? Então, essa seringa para ouvido, está em inglês aqui, é um ear syringe, né? Que você tem um bico diferenciado aqui também, que ele não dá um jato direto, mas não precisa ter isso na unidade, né? Às vezes a pessoa tem, estou falando também, a gente está falando para a gente do interior, né? A grande maioria aqui, pelo que eu estou vendo, que esse material elementar pode ter na unidade. Então, aqui é só uma sofisticação. Eu vi um trabalho uma vez muito curioso, que o rapaz aqui que está demonstrando, esse aqui é uma pistola de água, essas que a criança usa para brincar. Ele estava numa ilha e entrou um inseto, um corpo estranho no ouvido do filho dele, né? Então ele usou, estava isolado na ilha, tipo, era ferry boat, né? Não tinha como se deslocar. Eu acho que ele exagerou um pouco para fazer a publicação, mas o nome da pistola é Super Soaker Max D5000, é um brinquedo.
E ele usou, ele dá um jato contínuo, ele falou, dá para fazer com isso. Fez, né? Mas, claro, vai dar um jato com força. Ele era médico, evidentemente, era otorrino, né? Então coincidiu, ele observou ali o material, foi uma circunstância extrema, né? Ele utilizou. Então, basicamente, tem um jato que você possa fazer, que você possa controlar esse jato. Esses daqui são irrigadores elétricos, né, que tem no sistema de saúde inglês. Então são as enfermeiras que usam esse aparelho aqui, não é médico, porque, como eu falei, uma técnica que com pouco treinamento elementar, médico, enfermeiro, pode estar realizando. Então ele já aquece a água, né, ele já usa uma água limpa, né, de fonte segura, e dispensam, como é muito frequente, muito comum, dispensa de ter seringa, né, soro e tal, então já faz ali, tem um bico, né, que ele coloca dentro do ouvido, no conduto auditivo, e faz uma irrigação contínua, assim, né, com uma certa pressão. Então ele é bem seguro, mas francamente, eu não vi, assim, se tem no Brasil, tem questão de autorização, mas eu acho que vale a pena a gente ver também que tipo de habilidade que o enfermeiro pode estar adquirindo com um material que pode ser custo-benefício, ele pode não ser muito caro e valer a pena tirar a gente da fila, vamos dizer assim, né? E, claro, né, eu não podia deixar de colocar algumas curiosidades aqui, um método bem antigo, assim, né? Então era uma chaleira, praticamente uma chaleira com furo aqui, e que ia fazendo irrigação contínua. Alguém ia colocando a água aqui, era água mesmo, e o profissional ia direcionando, né? Tem uma semelhante a cubarrim, dá para ver que a foto é antiga. E esse aqui que é mais antigo ainda, né? Que eu nunca usei, eu não domino a técnica, que na verdade é um canudo de papel, é fogo mesmo na ponta aqui, tem um objeto de metal para impedir que a cinza caia no rosto da pessoa. Nessa pontinha está introduzido o ouvido, então o calor ele aquece o papel, derrete o cerume, e quando você puxa o papel para fora, ele sai com a cera na ponta. Eu sei que o pessoal de pastoral anda utilizando essa técnica, mas eu acho um pouco arriscado, né? Assim, arriscado. Eu mexer com fogo dentro de consultório, eu não me sinto muito seguro, né? Mas tem quem usou, funciona, não tem nenhum trabalho descrito, né, da eficácia. Então, se for tentar também, tem que fazer um método correto, né? Então ele é usado, milenar, né, uma técnica da yoga, da medicina chinesa, então eles utilizam essa técnica também, mas eu desconheço, assim, evidências, estudos, né? Então, há muitos anos, para resumir essa imagem, que há muitos anos está se tentando uma técnica. Se fosse uma coisa simples de fazer, não teria, assim, por exemplo, esses produtos para auto-irrigação, irrigador elétrico, é um problema que incomoda muita gente, é muito frequente. Então, a atenção primária tem que estar resolvendo problemas frequentes, né, com presteza. Então, mais para mostrar que sempre vem se buscando uma técnica ou outra, né, de uma maneira para simplificar, para resolver o problema. Bom, continuando aqui, eu tentei fazer uma síntese de material que a gente precisa para o procedimento, de uma maneira geral, para fazer uma anestesia local, loco regional, suturas, punções, drenagens, retirada de lesões de pele, cantoplastia. O que você precisa ter, né? Então, primeira coisa, uma caixa com um checklist para guardar material. Mais importante que a caixa é o checklist. Por quê? De novo, o tempo. Né? Deu 3 horas aqui quando a gente começou a web. Então, tem que terminar às 4. Estou quase acabando. Então, a pior coisa é aquela coisa que a gente, de novo, aquela frase que eu não suporto ouvir. Eu me encontro na minha bagunça. Não. O paciente, a pessoa que você atende, merece um bom atendimento. Então tem que estar organizado, o material tem que estar dentro da caixa. Se não tiver, você vai ficar se trombando ali. Ah, pô, esqueci o fio de sutura no meio da anestesia. Aí a pessoa, aquela anestesia, ela tem um tempo também. Aí você vai ficar correndo atrás do fio de sutura que você não sabe onde está. Então o checklist tem que ser revisado regularmente. É igual o carrinho de parada. Alguém tem que ser responsável para olhar regularmente. Então é desagradável. A impressão que a gente passa para quem está atendendo é assim, nossa, a pessoa está totalmente desorganizada, né?
tem que passar segurança também, não é só fazer uma técnica, ter uma técnica boa. Então, esse checklist, essa caixinha, o material fica organizado ali, você sabe onde está. E pelo amor de Deus, pérfuro cortante jamais solto, né? Usado ou não, você tem que estar identificando o que tem, onde tem. Então, a maioria das unidades é possível você ter esse material sem muito custo, né? De preferência, lidocaína sem vasoconstrictor, mas a gente, por exemplo, na unidade que eu atuo, a gente tem com vasoconstrictor, né? Então, assim, geralmente a gente faz procedimentos com pouco sangramento, então não justifica ter com vasoconstrictor, né? Ainda muito cuidado em extremidades, principalmente dedos, né? Quando a gente vai fazer uma cantoplastia. Campos estéreis, instrumental, nesse instrumental básico, pinças, pinça hemostática, depende muito do seu volume de procedimento, né? Então você tem que ter um material em quantidade para você fazer. Geralmente a gente marca uma vez por semana para ter uma rotina, né? Então dá tempo de você esterilizar, você faz 3, 4 procedimentos, dá para esterilizar aquele material para a semana seguinte e deixar sempre o material disponível para alguma eventualidade, alguma sutura que você precisa fazer. Então não precisa muito mais do que isso. Lâminas de bisturi você pode ter variado, geralmente a 11 resolve praticamente tudo. Soro fisiológico, né, como eu falei, gás, dreno de Penrose, que às vezes a gente usa em abscesso, cortar a luva, mas eu acho que é um custo muito alto, né? Melhor ter o dreno de Penrose, isso é mais barato, né? Cortar a luva estéreo para colocar como dreno de borracha ali, não é muito legal. Fio de sutura, depende se você vai fazer procedimento de face, tem que ter uns fios mais finos, né? Mas fio de nylon 3,0 resolve praticamente tudo. Luva esterilizada, seringa de 5, agulha 40 por 12, a rosa, né, para tirar o anestésico. Você pode ter agulhas hipodérmicas, né, tipo essa de insulina para fazer a infiltração de anestésico. Assusta menos, né, as pessoas. Então, mostrar aquela agulha com cabo rosa 40 por 12, a pessoa vai, nossa, isso vai entrar em mim, né? Então, é uma agulha para tirar do anestésico. Então, tem que ter uma agulha hipodérmica bem fina, né? Tipo de insulina, legal para fazer um botãozinho anestésico, né? E tal. Se precisar de suave de cultura por causa de abscesso, pode ser preciso, né? E máscara e óculos de proteção. Ninguém trabalha comigo se não tiver óculos de proteção, né? Então tem que ter o óculos, mesmo que seja o seu óculos próprio, existem umas armações que você coloca o óculos na frente, de encaixe, né? O óculos de grau, por exemplo, você vai fazer, tem esses óculos de encaixe que é o EPI. Então tem que ter, senão nem começa, né? É muito importante ter isso disponível. Então, é basicamente anestesia local e loco-regional. Essa que seria mais uma técnica que você, imaginando que uma lesão qualquer, né, pode ser o corte, né, que tá só ilustrando, né? Você pode fazer essa técnica em X, a agulha introduzido para cá, outro para cá. Aqui praticamente você anestesiou toda essa área aqui, né? Com 2 furinhos. Você fez um aqui, jogou a agulha para lá, jogou a agulha para cá. Fez outro furinho aqui, jogou a agulha para cá, jogou a agulha para lá. Retira um pouquinho, né? E depois de introduzido, só joga para o lado. Então você praticamente anestesiou uma área grande aqui com 2 furinhos. Um furinho aqui, uma incisão aqui. Essa técnica aqui já é um pouquinho diferente, ela vai circundando a lesão, por exemplo, está vendo a lesão elevada, tipo um lipoma, circundando a lesão com várias. Então, você pode fazer um furinho aqui, só que aqui o próximo você faz onde o botãozinho pegou, então já está anestesiado aqui, então já a dor da furada já não vai ser tão incomodativa, então você vai progredindo. O objetivo é sentir o menos de dor possível, né? Então faz a anestesia, espera um pouquinho para pegar, não precisa ter pressa, por isso tem que ter tempo, né? De volta ao nosso reloginho. Então vai seguindo aqui em torno da lesão, que pode ser um corte aqui, um ferimento cortante, fazendo desse jeito. A partir do momento que você anestesiou aqui, que na frente já está anestesiado, já infiltra aqui, enfia a agulha aqui e vai em frente. E aqui a técnica de sutura. O mais importante da técnica é ter uma ideia de que você não está deixando o que a gente chama de espaço morto, porque aqui vai ficar sangue, pode ficar secreções e provocar um abscesso. Então o ponto ele tem que ser profundo o suficiente, né, para não deixar esse espaço morto, né? Então uma sutura retinha, uma sutura limpa, né, como está sendo feito aqui,
tem maiores complicações, né? Cuidado, né, com a sutura. Então, basicamente, são essas técnicas. Geralmente, o mais seguro é fazer pontos simples, né? Aquele Blair Donati, que é aquele longe, longe, perto, perto, é um ponto de plástico, eventualmente a gente faz, né, na retirada de sinais, mas geralmente a gente faz pontos simples, né? Aqui, uma drenagem de um abscesso, né, que parece que é pequeno, mas olha o volume de pus que sai aqui. Essa imagem é do CAB, né, Caderno de Atenção Básica, número 30. Ele é muito bom, essas imagens são disponíveis, né, o caderno é... Só procurar, Caderno de Atenção Básica, número 30 de procedimentos. Algumas vezes a gente vai fazer punções também, eu já fiz, né, não é uma técnica que eu domino muito, mas em circunstâncias especiais a gente faz punções também, por exemplo, em joelho, né, aqui você vê que tem a secreção com sangue, né, quer dizer, um conteúdo com sangue. Então dá para fazer uma técnica que merece um pouco mais de cuidado, mas não exige, assim, você vê que é uma seringa, às vezes só para aliviar ali, para fazer uma primeira alívio, né, uma punção de alívio. Pode ser feita também em unidade de saúde, mas é uma técnica um pouquinho mais cuidadosa, se bem que com volume grande, geralmente você acerta bem o ponto, né, para fazer a punção, né? O mais difícil é quando você tem que fazer uma infiltração em joelho, mas isso é um motivo para um outro encontro, né? Então isso é bem possível. Então fazer esse tipo de drenagem em unidade de saúde, o paciente agradece sim de joelhos, porque realmente você ficar com a lesão desse tipo, a dor que você sente. Uma muito comum também, que eu aprendi com um médico espanhol, que é ter um isqueiro, mas não é para fumar, tá? E essa agulhinha de cabo rosa, 40x12. Aquece a pontinha quando o sujeito prende o dedo na porta, dá aquele hematoma subungueal para furar a unha, para drenar o hematoma subungueal. Então é uma técnica simples, que dá uma dor violentíssima, né, que também pode ser usada. Eu não lembrei de colocar aqui, mas a gente pode, em outro momento, no web drop, ensinar com mais cuidado, né, com mais detalhe. Então aqui, retirada de lesões, voltando, né, na técnica, então vocês imaginam aqui um lipoma em dorso, né, tá nas costas da pessoa, um nevus, né, isso aqui não é melanoma não, um nevus. Então essas imagens estão no caderno, né, eu cortou aqui, né, mas está no caderno de atenção básica número 30. Então você imagina, a técnica mais adequada para um linfoma desse vai ser essa aqui, né, você ir circundando aqui a lesão, do ponto que você acha que está anestesiado, já pega outra furadinha e vai seguindo, a pessoa sente menos dor. E esse aqui, que é uma lesão pequena, mas está ampliada, a gente pode usar essa técnica aqui, um furinho aqui, leva a agulha para cá, tira um pouquinho, leva a agulha para cá. Outro furinho aqui, leva a agulha para cá, leva a agulha para cá. Então você praticamente anestesiou em volta da lesão, você consegue fazer uma retirada com segurança. Sempre lembrando de tem que mandar para biópsia, né? Quer dizer, o material biopsiado tem que ser feito histopatológico, tem que ter formol, não adianta colocar em álcool. O álcool é péssimo para esse tipo de... Ele resseca o tecido, quem vai fazer depois sofre porque não consegue fazer uma visualização, não consegue fazer uma lâmina adequada. E a técnica de sutura, você imagina que retirei um lipoma, né? Ou retirei um nevus, faço a técnica de sutura simples, com pontos simples, que é bem seguro. Então era mais para ilustrar, né? Aqui importante também da técnica de cantoplastia. Antes de mais nada, prevenção. Nada como um algodãozinho embaixo daquela unha que insistentemente cresce, e principalmente mulheres que permitem, né, que as manicures e os manicures cortem a unha muito redonda, né? A unha tem que ser cortada mais retinha, e ela invariavelmente encrava. Então, colocar um algodãozinho embaixo da unha, até com um palitinho, uma coisa limpa em casa, para você levantar esse cantinho da unha aqui. Previne uma encravada. Então, você vai de pouquinho colocando um algodãozinho, empurrando ele para dentro da unha, tentando levantar esse cantinho dela. Quando ela está encravada é muito doloroso. Então, é uma maneira de você prevenir se você cortou demais, para poder destravar a unha, né? Então, aqui tem várias técnicas, a mais comum é essa de Watson-Shane, que vai tirar um pedaço aqui da unha, não vai tirar um pedaço do dedo, né? Que ele exagerou aqui na imagem. Mas é basicamente você tirar
até a matriz da unha. Olha aqui, onde é que vai o corte. Então aqui a imagem. Aqui preste atenção nessa fitinha verde. Na verdade não é fitinha verde, é um garrote. A gente às vezes faz com luva, ou com grande penrose, ou até com uma borrachinha para diminuir o sangramento. É uma maravilha. É uma coisa simples. A técnica está aqui, né? Essa técnica tem no Tratado de Medicina de Família. Você pode fazer com a tesoura ou com bisturi para tirar esse cantinho da unha. Eu prefiro fazer com a tesoura, mas dá para fazer também cortando com a lâmina, né? Cortando com a lâmina de fora, daqui da ponta para dentro. E tira esse pedacinho aqui que sai com a unha encravada e tudo. Depois você pode até dar um ponto aqui, ou molhar com fenol. Tem uma técnica que você pega o fenol, assim que retirou a unha, e tenta cauterizar, uma cauterização química na base da unha aqui, na matriz da unha. Né, e pode dar um pontinho aqui também. E o curativo é feito daqui para cá. Né? E aí o que a gente usa também, não sei se vocês já viram em jogo de futebol, quando o sujeito arrebenta a cabeça, né, eles botam um curativo, botam aquela touquinha de natação. Você imagina que veio da cabeça o dedão. Então dá para fazer o curativo com dedeira, né, essas dedeiras que a gente usa. Não é dedeira de mamadeira não, né, é dedeira de botar no dedo. Então, às vezes, quando a gente não tem a dedeira, a gente pode cortar também a pontinha do dedo polegar da luva, né? E colocar ali para fazer um curativo compressivo. Mas dá para fazer também aquele curativo tipo microfone, né? Que não fica muito bonito, mas ele é efetivo. Bota uma gaze e depois comprime com uma atadura ali para ficar bem comprimido. Mas essa técnica também ela é boa. Você bota uma gaze ali e coloca uma dedeira ali por cima para comprimir. Mais ou menos como aquela imagem da touquinha quando tem um corte na cabeça em jogo de futebol. Só que o tamanho da cabeça é menor, vamos imaginar, o dedo, né? Geralmente a unha está encravada no polegar mesmo, né? Então isso é uma técnica que ajuda. Então a borrachinha aqui para diminuir o sangramento, tipo um garrote, como vai ser poucos minutos, você consegue colocar ali um garrote, e essa técnica de curativo para evitar um sangramento maior. É bem menos doloroso. E dá analgésico, né? Porque dói, né? Então a ideia era passar aqui essas informações, são duas referências aqui, né? Eu recomendo muito esse manual, apesar de ser de 2011, está muito atualizado, né? Ele traz de maneira simples, é bom, lista o material que você precisa para cada técnica, eu peguei bastante coisa disso aí. O capítulo do Ampierre, no Tratado de Medicina de Família, ele tem mais ilustrações, também interessante. Esse aqui é acessível de graça, né? Tá livre na internet, só colocar os dados aqui que a gente consegue. E aqui, como eu prometi, o site da associação, né, tem na aba ali, biblioteca, vocês procuram ali que tem a tabela com o CBO, né, mas dá para encontrar na internet também, né, as tabelas de procedimentos do SUS de uma maneira geral. E aqui nas redes sociais, né, que a gente está disponível, alguns contatos aqui pessoais. E lembrando de novo que a gente vai, para quem acompanhar aí, quem for fiel, seguidor aí, que for prestigiar a gente com audiência, né, como se diz, a gente vai sortear esse livro aqui. Então, Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Então ele fala assim, o subtítulo dele, como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Então acho que é interessante para todo mundo, para saber em que meio que nós estamos vivendo, né? Então a gente vai sortear, ou então presentear, brindar aquele mais fiel. Então ele vale para médico, vale para enfermeiro, assistente social, agente de saúde, técnico de enfermagem, dentista, técnico de saúde bucal, diretor de unidade, para quem puder, é interessantíssimo, porque a gente vai estar falando sobre isso um pouco mais no próximo encontro. Então, eu agradeço a oportunidade. Tem uma pergunta.